Queridos, chegou o tempo de nós vivermos novos resultados. Quem aqui quer viver novos resultados aqui em Deus? Deixa eu ver. Queridos, quando nós decidimos viver novos resultados, nós precisamos nos levantar e fazer o que nós nunca fizemos antes. Nós falamos no início dessa série, na primeira semana de junho, sobre andar pelo Espírito, sobre andar pela fé, sobre nós andarmos em oração, sobre transformar a nossa mente. Nós falamos também nesta manhã sobre ter intencionalidade em tudo que nós fazemos. E agora eu quero falar para você sobre constância e perseverança. Eu quero dizer desde o início essa palavra, que hoje vai doer um pouquinho, porque, queridos, chegou um tempo que Deus, Ele espera que você e eu comecemos a viver de uma forma constante. Sabe, muitas coisas que não aconteceram ainda na tua vida, não é por culpa de ninguém, é por tua culpa e por minha culpa. Sabe, chegou o tempo de nós como igreja nos levantarmos deste lugar e declararmos: olha, nós precisamos viver algo novo. Sabe, talvez você chegou nessa noite pensando: pastor, está muito difícil, está complicado, os dias estão cada vez mais corridos. Quem tem essa sensação? Sabe que o dia começa e termina e você não fez o que precisava ser feito. Sabe, você olha para a tua rotina e você começa a ver situações e coisas que vêm te prendendo e te parando cada vez mais. Mas essa noite eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa palavra. Se você pode, anota essa palavra. Sabe, coloque ela em prática. Quantos aqui oraram 15 minutos durante todos os dias da última semana? Não precisa levantar a mão. Mas foi um hábito que nós falamos semana passada. E se você fez, eu não tenho dúvida que você tem algo para compartilhar do que Deus fez na tua vida. Mas depois não adianta nós reclamarmos se nós não fazemos. Repita comigo: o básico. O básico. Abra a tua palavra em Hebreus capítulo 5. No versículo 11, diz assim, todos acharam? Amém? Amém, gente? Amém. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Está vendo que o texto já começa apertando o cinto? Pastor, você está fazendo bullying comigo? Não, é a palavra de Deus que está falando. Amém? Fala para o irmão do teu lado: não é o teu caso. Fala para ele: não é o teu caso, não se preocupa. Vamos ler novamente. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é... Você pode falar mais forte? Criança? E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu estava lendo aqui a versão transformadora ontem na minha casa, e ela fala assim, enquanto a NBI diz: quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Aqui diz: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Feche teus olhos por um momento. Pai, Deus, nessa noite eu quero te dar liberdade neste lugar.
Pai, a tua palavra, ela é fiel e ela não volta vazia. Deus, que o Senhor possa derramar bênçãos, palavras, direções, que nós saiamos daqui nesta noite, Pai, com o nosso coração entendendo aquilo que o Senhor quer fazer para este tempo. Novos hábitos, novos resultados, mas acima de tudo, uma vida que vive segundo a tua palavra, que vive segundo o teu direcionamento, que cumpre o propósito para aquilo que foi destinado pelo Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando uma série, queridos, que tem mexido comigo. Eu não sei com você, mas comigo tem gerado uma necessidade de mudança. Sabe, muitas vezes você e eu, nós temos olhado para as nossas vidas e nós temos achado que está tudo tranquilo. Sabe, mais um ano termina e nada mudou na nossa vida e está tranquilo. Ah, meu marido, o pastor, já acostumou com esse defeito que eu tenho, minha esposa também, então está tranquilo. Querido, o Senhor está falando, chegou o tempo da Hot Resolve Church se levantar neste lugar com um posicionamento diferente. Quem está comigo aqui, dá um aleluia aí. Chegou o tempo de nós entendermos que é necessário termos constância em Deus. Sabe, querido, muitas vezes você e eu, nós temos vindo para a igreja porque já se tornou um hábito, e glória a Deus por isso. Mas sabe o hábito que você já faz no automático muitas vezes? Sabe como é difícil você ter que tomar algum medicamento específico por um tempo curto, porque aquilo não se tornou um hábito. Mas tem pessoas, quantas mulheres nós temos aqui nessa noite? Deixa eu ver, que você toma todos os dias o teu anticoncepcional. É tão automático que tem dia que você chega no trabalho e fala: meu Deus, será que eu tomei? E aí você olha a cartela, você tomou. Por quê? Porque se tornou algo já do teu dia a dia. E querido, viver com Deus é muito importante que se torne um hábito, mas um hábito com novidade de vida. Um hábito que todo dia nós teremos relacionamento com Deus. A palavra constância, do grego, ela vem da palavra staterótita, que pode ser traduzida como estabilidade e firmeza. Queridos, quando nós vamos estudar sobre ser constantes, não tem como. A minha pastora, ela já está no céu, mas ela falava: olha, esse crente não vai dar Bahia. Já escutou esse termo? Já que você olha assim, cara, pessoa fraca, lenta, dá desculpa para tudo, não tem firmeza em nada. Ela conversa com você 5 minutos e você não bota nem fé. Quantos de nós gostamos de pessoas assim? Eu acredito que ninguém. Mas por que você e eu continuamos da mesma forma com Deus? Estamos vindo domingo após domingo e nós não temos firmeza e estabilidade em nada. Tudo que se refere a Deus, nós começamos e nós não terminamos. Você sai daqui cheio da glória de Deus, tocado por Ele, e amanhã, não se passaram 24 horas, você não tem a capacidade de levantar e falar: Senhor, eu vou orar hoje. Você fala: eu já orei tanto ontem que hoje eu vou deixar. Só que o problema disso é que quando chega a terça-feira, você mal lembra que tem que orar. Na quarta, então, você dá uma recuperada, porque você foi para o GC, o teu líder de conexão, falou: e aí, como que está a tua vida? Só que nós nos tornamos crentes, mimados, crianças, que nós precisamos toda hora que alguém fale: e aí, como que você está? E aí, dá a mão. Querido, ninguém aguenta mais isso. Pastor, você está querendo tirar a tua responsabilidade? Não, eu estou querendo que você cresça e amadureça e experimente o melhor que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Só que toda hora você está cansado: eu vou deixar para depois, eu vou fazer amanhã, porque hoje eu não estou legal. Quantos chegaram aqui nessa noite que estão falando para si mesmos: as minhas emoções estão bagunçadas, pastor, eu não aguento, eu não quero, eu estou confuso. Querido, Deus está falando para você: acorda, para de ser frouxo. Chegou o momento de você e eu nos levantarmos deste lugar. Querido, o fim dos tempos está próximo. Olha a guerra que está se formando no mundo. Para muitos, espero que não seja o teu caso hoje, mas para muitos é a última vez. Ontem, um dos meus amigos fez um pedido lindo na Praia Grande de casamento num balão. E queridos, o balão dele foi um antes do que pegou fogo.
E quando eu vi aquilo, eu falei com ele, e ele falou: cara, a gente já pousou, mas o que era para ser o dia mais feliz da vida dele, poderia ter se tornado o dia mais triste, como para muitas famílias aconteceram. Pastor, então eu vim aqui, você está me rogando uma praga? Não, eu estou falando para você, querido, nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos o dia de hoje. Deus está falando: se levante, seja firme e estável. A estabilidade no grego, ela vem junto com perseverança e persistência. A palavra é epimone. Queridos, Deus está falando: olha, vocês precisam ser crentes que vão continuar o que começam. O contexto de constância também pode ser abordado com outras expressões. Você que está anotando aí, histainai é um verbo que significa fazer ficar em pé e estabelecer. Você foi escolhido para este tempo para fazer coisas que não existiam antes na tua casa, na tua família, vão começar a partir de você. Quando você recebe isso? Talvez você vai ser a primeira geração que vai se formar, a primeira geração que vai ter uma casa com piscina. Quantos creem nisso? Eu quero ser a primeira, Deus. Estou trabalhando para isso. Mas você tem que ser firme e estável. Outro adjetivo é aquele que está em pé, querido, aquele que está ereto. Sabe, você ficar em pé durante horas não é fácil. Só que Deus está chamando você e eu para sermos uma geração que entende o valor de se posicionar. Sabe, quando eu olho para minha vida e para minha esposa, talvez seria muito mais fácil se nós vivêssemos para a obra. Mas, queridos, talvez um dia isso vá acontecer. Mas hoje, a Day e eu, nós temos as nossas empresas, o meu trabalho, a nossa rotina. Nós trabalhamos 12, 13 horas fora. Nós vamos vir para a igreja de noite atender. Nós vamos fazer visita. Nós temos que organizar. Quinta-feira eu queria dormir, mas quinta-feira é o dia da família. Eu fui para o parque, andei o dia inteiro naquele sol. Que delícia! Mas eu tenho que entender que para que o evangelho seja verdadeiro, ele tem que andar e tudo está em pé junto. Não adianta eu ser bênção na igreja e na minha casa os meus filhos olharem e falarem: quem é você? Não adianta eu ser um pastor que prega domingo aqui, quando eu chegar amanhã lá no meu trabalho, as pessoas não veem a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Queridos, a palavra etos também, que vem de constância, um outro adjetivo do grego, ela fala, refere-se ao caráter, a maneira de ser alguém, de influenciar com constância. Quem você tem influenciado com a vida que você leva hoje? Se eu te desse uma oportunidade agora para você se levantar e vir aqui contar, você consegue lembrar de algo automático que vem à tua cabeça, que através da tua vida pessoas foram transformadas? É mais fácil nós aceitarmos que, pastor, eu vou cuidar da minha casa, da minha família. Chega de pensar nos outros, querido. Essa palavra é uma mentira do diabo. Enquanto você está trabalhando e cuidando das pessoas e servindo, fazendo o que Jesus fez, Ele saiu do trono, do alto sublime trono, se entregou por mim e por você, apanhou, foi cuspido, sofreu, para que eu e você nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Fazer ficar em pé e estabelecer refere-se muito ao caráter, querido. Nós estamos cansados de ver pessoas em plataformas que não têm caráter. Pastor Fernando pregou de manhã e ele falou: olha, a gente teve uma situação essa semana que o pastor Tiago falou: alonga o teu pavio para a pessoa. E querido, para eu falar alonga o pavio, Deus trabalhou muito comigo, porque eu nem tinha pavio, quem me conhece. Mas hoje eu falo alonga o pavio. Você é representante de Deus nessa terra. As pessoas precisam olhar para você e ver que aqui existem homens e mulheres de Deus que se levantaram para influenciar este lugar.
Deixa eu olhar no Aurélio o que diz. A inconstância do Aurélio é a qualidade daquele que não falta em nenhuma tarefa ou dever. Eu falei, meu Deus, deixa eu voltar para o grego, eu volto para o Aurélio, o que eu faço? Porque, querido, você ser constante é você ser uma pessoa que tem frequência, que é assíduo em tudo que você faz, você tem persistência, insistência. Porque, querido, para você continuar, amanhã é segunda, quantos amanhã vão começar a academia? Glória a Deus. Só que aí você precisa começar e continuar. Uma pessoa que tem frequência e é assídua em tudo que faz, ela é uma pessoa que as outras enxergam propósito. Elas enxergam uma pessoa bem resolvida. Sabe, queridos, não é para minha glória, mas é muito legal quando as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, pastor, hoje eu vim aqui e eu achei que você já ia ter corrido, eu quero voltar essa constância toda para o exercício, porque o pastor ganhou uns quilinhos, né? Mas dia 2, tá tudo programado, né, amor? A gente já fez uma bateria de exame. Até o final de dezembro de 2025, vocês vão ter um casal de pastor, ó, 0 bala, 3.0, aperta o cinto. Porque, querido, eu falei para a pastora, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, daqui a pouco a gente não dá mais conta de estar aqui. Então a gente foi no médico, a gente fez um monte de exame, tirou sangue, a gente teve que pagar um cara top para ficar pegando nosso pé. Querido, eu não sei o que você vai ter que fazer, mas nessa noite eu quero te desafiar a ser constante. Sabe, você hoje precisa decidir ter uma linha de ação, pensamento e avançar, independente do obstáculo ou do desânimo que você acordar. Sabe, quando eu estou ministrando aqui, tem pessoas que estão falando: pastor, mas hoje eu estou até animadinho, mas amanhã é segunda, eu acordo no desânimo. A partir de amanhã a gente vai ter todas as segundas, o play na semana. Sabe, se você não consegue sozinho, coloca lá para assistir um vídeo do pastor, para falar assim: acorda, levanta, folgado. Tem gente que gosta de apanhar, então assiste o vídeo lá, compartilha, manda para o grupo da família que está tendo aquelas tretas. Porque elas vão assistir e Deus vai tocar a vida delas. E aí elas vão vir e vão perguntar: nossa, por que você não mudou de vida ainda? Eu vim e as coisas começaram a acontecer. E aí você começa a ser cobrado e as coisas começam a caminhar. Anote algumas qualidades que eu aprendo nesse texto. Nós precisamos aprender a ter regularidade, realizar as atividades sem ficar toda hora parando ou trocando os planos. Queridos, possui também persistência uma pessoa constante. Ela continua a agir, ela pensa de uma forma determinada e mesmo diante das dificuldades ou as tentações que aparecem, ela não desiste. Ela possui firmeza, ela mantém-se fiel aos propósitos, aos objetivos, aos valores. Uma pessoa firme, ela não se deixa abalar todos os momentos por pessoas e situações. Ela sabe em quem ela tem crido, ela acredita na palavra que foi declarada. Quando nós somos constantes, nós começamos a demonstrar perseverança, disciplina, determinação, estabilidade. Nós desenvolvemos a capacidade de seguir em frente e manter o foco. E com isso, pessoas começam a nos seguir, porque elas falam: meu Deus, olha o que essa pessoa está passando, e ela não para. Os desafios e as dificuldades, elas não cegam o propósito, que é a promessa do que Deus declarou. Talvez você olhe aqui para mim, para Dai, nós somos pessoas improváveis para estar aqui. Mas em 2016, quando nós estávamos na nossa primeira conferência da Casa de Zadok, o pastor ele olhou para a igreja e falou: eu quero chamar algumas pessoas que têm chamado pastoral, e ele nos chamou. E quando nós fomos para aquele apelo, queridos, naquele dia,
Deus marcou a nossa vida. A Dai trabalhava muitas horas por dia, eu também. Eu tinha planos de mudar de cidade. Eu falei para ela: olha, nós vamos casar, mas a qualquer momento eu vou precisar ir embora, está tudo certo. Só que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. As coisas começaram a acontecer, mas querido, Deus, ele começou a colocar situações para que nós demonstrássemos constância. Sabe, ser constante não é um tema fácil, mas também não é um tema novo. Quantos de nós já estamos cansados de ouvir sobre constância? Quem já está cansado de ouvir sobre constância? Aquele silêncio da morte. Mas essa noite eu quero te passar alguns pontos que Deus falou comigo quando eu precisei decidir ser constante. Querido, eu decidi ser constante é diferente de falar que eu sou uma pessoa totalmente constante. É uma decisão diária. E o texto dos Hebreus, o escritor, ele começa dizendo: vocês se tornaram lentos para aprender. E eu te pergunto, como você enxerga a tua vida hoje? Ele declara, o escritor, chega a ser difícil de explicar. Sabe quando você olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, tem tudo, tem um bom emprego, uma boa família, uma boa formação, mas não rompe? É difícil de explicar. Deus está entregando oportunidade atrás de oportunidade, e você só enxerga problema atrás de problema. Eu já preguei no passado aqui, querido. Hoje, se você quer ser reconhecido, você vai ter que aprender, somente no mundo corporativo, a resolver problema. As pessoas estão tendo a oportunidade de crescer em Deus, sabe, mas não conseguem. Tem uma igreja que tem buscado a ensinar a verdade. Quantos creem que nós estamos ensinando a verdade neste lugar? Diz um amém aí. Sabe, nós estamos mostrando a importância de orar e ler a Bíblia. Eu amo tanto, porque as pessoas que nos cobrávamos que eu vim de uma igreja que não ora, querido, nós oramos todo santo domingo às 8 da manhã aqui, e eu estou esperando você. Das 8 às 9 nós oramos aqui. Pastor, eu tenho fome, vem mais cedo. Se for para você orar, deixa até você tomar um café com os voluntários. Tem café, pão. Sabe, não tem desculpa mais. Mas daqui a pouco você vai achar outra desculpa, porque antes a igreja não orava, agora a igreja ora, mas você não tem constância. Você queria uma igreja bíblica, mas agora toda vez que você ouve uma verdade, você prefere ir para outra igreja, porque ouvir a verdade dói. Nós falamos sobre a importância de renovar nossa mente, mas você prefere continuar 24 horas justificando o fracasso muitas vezes que você tem vivido, ao invés de ler a palavra para Deus. Eu preciso mudar. Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não tem outra forma de nós vivermos os planos de Deus se não for pela renovação da nossa mente. Oséias 6:3 vai falar: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? A Deus. Queridos, eu cresci na igreja. Sabe, alguns viram ontem, eu postei aqui, o Leandro, o pastor Leandro, ele foi meu professor, ele me ensinou a tocar quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, ele que me levou nos primeiros eventos, nos primeiros congressos. Ontem ele veio aqui fazer um projeto nas novas mudanças que a gente vai melhorar na igreja nos próximos meses. Ele saiu daqui e falou: cara, é inacreditável ver o que Deus está fazendo nesse lugar. E queridos, por mais que eu tenha crescido na igreja, chegou um momento da minha vida que eu tive que olhar para essa palavra de Oséias e falar: Deus, eu preciso te conhecer e prosseguir te conhecer. Chega de só contar os testemunhos dos outros. Chega de só falar o que Deus fez com os outros. Deus, Ele quer fazer na tua vida.
vida, na tua casa, Ele quer mudar a tua história. E Deus falou, Tiago, a primeira coisa é vocês pararem de ser lentos e displicentes. Uma pessoa displicente, uma pessoa indiferente, uma pessoa descuidada, desinteressada, ou no português bem claro, uma pessoa que não se importa com nada. Na versão Almeida e Corrigida diz tardios para ouvir. Querido, não tem para onde fugir. É versão, é tradução, é só porrada mesmo. Sabe, Deus está falando, chega de ser lento e demorado. Você não consegue ser pontual em nada na tua vida, nem para chegar na igreja. Chega atrasado em tudo. Sempre é, ixi, perdi a chance. Nossa, mais uma vez passaram na minha frente. Não é que passaram na tua frente, é que você não estava no lugar certo, na hora certa. O escritor ele fala, chegou a hora de vocês crescerem, mas ainda vocês decidem continuar lentos. É realmente, querido, sabe, lento para aprender. Sabe, Deus está falando, mas você não quer ouvir. E ele continua no versículo 12, ele fala, o segundo ponto, ensinem novamente. Desde o dia que você chegou neste lugar, nós temos liberado palavras sobre a tua vida. Odres novos é lugar de... E nós falamos, chegou a hora de você abrir mão desse odre velho. Deus quer derramar vinho novo. Deus está falando para você, olha, esqueçam o que se foi, não vimos no passado, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo, vocês não a reconhecem, mas se for preciso eu vou abrir no deserto um caminho e riachos no ermo. Mas nós ouvimos domingo após domingo, existe algo novo para você, existe algo novo para a tua casa, existe algo novo para a tua família, mas você continua tendo que ouvir, eu estou precisando ensinar novamente. E queridos, ontem quando eu li isso na minha Bíblia, no meu escritório, eu cheguei a chorar, porque Deus falou comigo, filho, vocês estão precisando aprender novamente princípios básicos. Princípios básicos. Ele está falando, precisa ser leite, mas já era para ser um alimento de arroz e feijão. O escritor de Hebreus, ele fala, já era para estar em outro nível. Tem pessoas que já estão há um ano aqui ouvindo, chegou o tempo de você entrar num novo nível, numa nova estação, num novo momento, mas você está na mesma. O escritor fala, já era para ser mestre, mas ainda nem se inscreveu na school. E daí você está, pastor, eu me inscrevi na school, mas não vem. Está mais fácil ver quantas vezes você veio do que quantas você faltou, porque você não tem constância. Pastor, mas é que eu já merecia ser líder do ministério. Sério, por que você não consegue nem ser líder de treinamento do GC? Sabe, nós somos uma geração que queremos estar em níveis mais altos, só que, querido, você precisa caminhar. Deus está preocupado com o meu e o teu crescimento, mas você precisa amadurecer. Olha para você, olha o potencial, olha o chamado, olha o que Deus entregou na tua mão. Ele está falando, eu estou batendo a porta, chegou o tempo de você se levantar, de você se abrir para o novo de Deus. Mas quando eu olho para você, você nem servir você quer na igreja. Não, quando eu estiver bem, eu volto. Servo inútil. Deus está falando, Tiago, se você fosse servir com a Dai só quando você estivesse bem,
chorando. Tem dia que a gente vem com dor. Tem dia que a gente precisa deixar coisas para trás. Como quantos líderes nós temos? Cadê os líderes de GC aí? Deixa eu ver onde vocês estão. Tem que receber o pessoal em casa. Você não sabe o que vai fazer de lanche porque não tem o dinheiro naquela noite para comprar. É muito mais, queridos. E a gente fica, não, quando eu estiver bem, querido, espero que não seja tarde. Pastor, vou falar aqui que é engraçado. Um dia eu estava no hotel, na recepção, aí o irmão chegou e falou assim: nossa, você que vai pregar hoje de novo? Aí minha esposa me olhou na hora, porque ele foi bem grosseiro assim. Aí eu falei: vou. E ele: nossa, só você que prega aqui? Eu falei: olha, por enquanto só. Ah, mas eu não gosto disso. Eu falei: tudo bem, mas é que eu sou pastor da igreja. E ela olhou para mim e falou assim: nossa, amor, se fosse outro dia você ia responder. Mas sabe qual que é o problema? Muitos se acham que estão prontos para pregar a palavra, mas não conseguem pôr em prática dentro da sua casa. Muitos acham que estão prontos para ir no mar alto, mas não conseguem mergulhar no raso. Sabe, conhece a letra, querido. Infelizmente ainda eu não sou um especialista. Eu estou buscando todas as semanas. Eu e minha esposa, a gente tem estudado, a gente tem aprendido. Como o pastor Fernando falou aqui de manhã, ele era músico, e eu também fui músico há muitos anos, até o dia que Deus falou: agora você vai ser pastor. Só que o pouco que eu sei, eu tento pôr em prática. Já era para estar em outro nível, mas continuo estagnado no mesmo lugar. E ele fala: quem se alimenta de leite é criança. Só, querido, criança, ele critica o adulto. Sabe, ele vê o irmão do lado fazendo, buscando, e ele começa: olha, você está empolgado, mas logo você vai cansar, logo você vai desanimar, logo você vai parar. Hoje cedo eu recebi mais uns membros da igreja. Eu falei: olha, agora que você vai se membrar, se prepara, porque logo o irmão vai te morder. Nossa, mal chegou, agora já quer ir na limpeza, agora já quer. É igreja, gente. Ai, pastor, mas isso não podia ter na igreja. Então muda, porque se você mudar, tudo muda ao teu redor. Só que eu falei: eu não quero que você desanime, porque se alguém te morder, entenda, ele está crescendo. Nós precisamos viver o ordinário para que o extraordinário aconteça. O escritor ele vai falar: olha, vocês precisam viver o costume, o comum, aquilo que é normal. Sabe, aquilo que você repete regularmente. Quantos aqui escovam os dentes todos os dias pela manhã? Glória a Deus, deixa eu ver quantos aqui. Aleluia! Às vezes acontece, o pastor pediu até uma balinha de hortelã de manhã ali, né? Mas é regular, sim ou não? Sim. Você se alimenta, você toma água, você faz o que é comum. Hoje o que é ordinário é você orar todos os dias, você lê a Bíblia, você tem relacionamento com Deus. O que é o extraordinário? Aquilo que Deus vai fazer com o alimento que você ingeriu. Sabe, você faz o comum e Deus ele faz o sobrenatural. Deus ele quer te levar a ter experiências sobrenaturais. Quantos querem viver nisso? Sabe, hoje lá na Lagoinha, um cadeirante, ele voltou a andar. Querido, eu, Tiago, já vi isso acontecer. Eu já vi uma mulher morta chegar nos braços e ela voltar a viver. Eu já vi surdo ouvir. Quantos querem ver coisas extraordinárias de novo? Eu compartilhava ontem com os meninos do louvor que um dia eu estava ministrando
na minha igreja, lotada de gente. E do nada eu comecei a ver um homem sair sangue, sujar tudo e se ensanguentar. Glória a Deus. E a igreja no louvor, e eu, meu Deus do céu, só falei, chamei o diácono e falei: olha lá o irmão. E chegou a Eco Salve e levou aquele irmão. E querido, no domingo seguinte, aquele irmão ele veio testemunhar que ele tinha um tumor no cérebro. E no momento do louvor, aquele tumor desfez. E todo aquele sangue que saiu era que estava coagulado na cabeça dele. E querido, a gente estava cantando como Zaqueu. Não era tipo: Deus, eu quero ser curado. Não, Deus, eu quero te ver. Se for preciso, eu vou subir numa árvore, eu vou fazer o improvável. Sabe, querido, naquele momento, quando Jesus ele tem um relacionamento com aquele homem, as pessoas começam a julgar: ele não merece, ele não tem a roupa certa, ele não está vestido, ele não tem a condição preparada para te receber. Mas Jesus, ele olha o coração. E aí muitos de nós estão querendo viver coisas sobrenaturais. Quantos já ouviram a história de Daniel aqui? Daniel, ele era um homem que orava 3 vezes ao dia, pela manhã, ao almoço e ao entardecer. Quando foi lançado um decreto que não podia mais orar, Daniel, ele se posicionou e continuou orando. Querido, Daniel fez o ordinário, mas Deus fez o extraordinário. Sabe o que é o extraordinário? É você ser lançado dentro de uma cova cheio de leões e nenhum deles tocarem a tua vida. Eu fico imaginando a gente que tem um peitinho a mais, sim ou não? Aquele leão te olhando, e o Senhor ele fez o leão jejuar. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, querido, se você fizer o ordinário, ele vai fazer o extraordinário sobre a tua vida. O leão vai jejuar se for preciso, mas não vai tocar em você. Através da atitude de Daniel, o rei Dário pegou e falou: agora tem um novo decreto, todos poderão se dobrar ao Deus de Daniel. Fala para o irmão do teu lado: que tal ser você ao Deus de João, ao Deus do Luigi? Sabe, querido, ao seu Deus, aquele que faz o impossível. E as pessoas que estavam julgando, elas foram lançadas na cova dos leões, e elas foram devoradas. A constância de Daniel gerou decretos nessa terra. A tua atitude, a minha atitude, ela é capaz de mudar toda uma geração, toda uma história. Sabe, mas o ordinário ele precisa ser feito. Você entrar, fechar a porta do teu quarto, falar com Deus em secreto, Ele quer te responder. Quarto ponto: para sermos constantes, nós precisamos transformar o nosso caráter. Ai, Deus do céu, quando eu chego num lugar e falo que um crente da nossa igreja não pagou, não fez um serviço, não foi fiel no que prometeu, querido, isso é falta de caráter. Deus está falando: pare de ser inconstante, decida viver de maneira de alguém que faz aquilo que Deus quer. 1 Coríntios 3, aperta o cinto, versículo 1 diz: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Eu tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber. E ele fala: e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Em outras versões falam por suas emoções. Você ainda continua tendo ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. A igreja de Corinto era uma igreja que fluía nos dons espirituais. Querido, pensa numa igreja com gente talentosa.
Deus está falando, Rodas Novos, eu não quero que vocês sejam uma igreja somente movida a dons. Sabe, Paulo chega a dizer que era mais importante que eles tivessem caráter do que simplesmente dom vazio. Pastor está com a voz ruim, já fiz cirurgia, não resolve. E aí, esses dias a Milena falou para mim: pastor, a gente vai gravar as nossas primeiras músicas, mas se você não se cuidar, não vai dar para você cantar, né? Olha como está a tua voz. Olha o que eu passo, gente. E eu falei, então vocês têm que orar bastante, porque às vezes é melhor um cara com a voz ruim cantando do que um que canta lindo e não ora. Quantos acreditam nisso? Porque daí, quantos cantores que cantam lindo, não é? Não porque eu oro mais que eles, eu estou brincando porque eu tenho intimidade aqui, mas porque nós começamos a pôr na balança, querido, coisas que não adianta. Sabe quantas vezes eu vim aqui com a minha voz com dor, porque eu precisava vir, e pessoas que têm a voz perfeita querem estar aqui, mas são como a igreja de Coríntios, não tem caráter e não se posiciona. Deus está falando, chegou o tempo de viver o fruto do Espírito. Cadê o pessoal da Otis School? Tem aluno da Otis School aí? O fruto do Espírito, ele é cheio de bons. Então você tem que ter perseverança, amor, longanimidade, fé. Sabe, é um conjunto. Mas Deus está falando, olha, dons e talentos são importantes, porque tem pessoas que batem e falam, pastor, eu quero cantar, mas eu falo, querido, a igreja vai esvaziar. Tem que ter talento também, sim ou não? Mas o talento, ele é em cima do teu chamado, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer derramar. Paulo está dizendo à igreja, até quando vocês serão pessoas somente amorosas com quem está lá fora? No final desse culto nós vamos orar sobre perdão. Chegou o tempo de nós entendermos que para vivermos aquilo que Deus quer em nós vamos precisar amar as pessoas que estão aqui dentro também. Queridos, nós estamos prontos para perdoar quem está lá fora, mas nós não queremos perdoar quem está aqui dentro. Quantas vezes eu tive que chegar com o irmão da igreja e falar bem assim, olha, me perdoa. Querido, se eu errar, eu vou te pedir perdão, porque eu não sou um querubim ainda. Mas a decisão de continuar ou não, ela é tua. Só que aí você está falando, pastor, eu quero fazer justiça. Quantos aqui gostam de fazer justiça? Mas Deus está falando para você e para mim, a justiça vem de Deus. Ele é fiel para cuidar de cada detalhe da tua vida, da tua casa. Muitas pessoas aqui estão focadas em cuidar da vida, principalmente do irmão. Pastor, esse irmão não se posiciona, é sempre a mesma história. Ah, ela não sai de casa por causa disso, ele faz isso porque ela não faz aquilo. Querido, Deus está falando, cuida da tua vida. Eu quero te dar arroz, feijão, um ovo frito. Uma calabresa e um bacon no feijão. Quem gosta aí? Mas eu preciso continuar te dando leitinho. Sabe, nessa noite Paulo está alertando essa igreja, falando, olha, a inveja e a divisão, ela precisa acabar. Qual foi a última vez, ou talvez a primeira vez, que você procurou o pastor e a pastora dessa igreja e falou, pastor, seguinte, eu quero marcar um horário contigo porque eu estou com inveja do meu irmão. Mas pastor, eu tenho que marcar com você porque eu não sei se você percebeu, mas o irmão, ele está fazendo isso. Nossa, pastor, você tem que ver a roupa que a irmã veio do culto. Ah, então está justificado. Não está, querido, mas ela precisa de amor, não de julgamento. Ela precisa que você se aproxime dela e ela olhe para você e fale assim, nossa, como que foi para você não usar mais mini saia, usar uma saia que passa do joelho? Olha, eu cheguei na igreja e isso começou a me incomodar, porque eu entendi que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e ele é apenas para o meu marido.
Querido, lá no meu closet tem um espelho que eu e minha esposa nós olhamos e nós falamos: olha, agrada a Deus. Porque nós estamos acostumados a falar: não, essa roupa não é de ir na igreja. Se não é de ir na igreja, não é de ir em lugar nenhum. Quantas vezes a minha esposa está pronta e eu falo para ela: eu acho que ou troca a blusa, ou troca isso, porque senão a gente pode escandalizar. Quantas vezes eu torrei aqui, porque o pastor gosta de mostrar a barriga, e a pastora fica: pastor, usa as roupas compridas, que eu gosto de levantar a mão, eu gosto de me lançar. Como diz a pastora Viviane: se eu não caio, eu me jogo. Mas eu tive que aprender. Se eu estou com uma camisa curta, por dentro, porque ninguém merece ter cofre. Sim ou não? Porque tem gente que é o banco central, não é nem o cofre aparecendo. Só que aí nós começamos a falar do nosso irmão, e ao invés de nós nos unirmos, a inveja e a divisão, ela começa a nos afastar. Deus está falando: entenda, as pessoas que estão do teu lado, elas precisam estar contigo. Um alerta para você e para mim: abre os teus olhos com puxa-saco. Você conhece puxa-saco? Aquela pessoa puxa-saco, alguém já viu alguém? Não olha para o irmão do lado agora. Meu chefe sempre me disse: Thiago, você tem uma posição importante. Entenda que o mesmo que puxa o saco, ele puxa o teu tapete. E eu precisei ver que não é só no meu trabalho que isso aconteceu. Isso já aconteceu na igreja. Na igreja, pastor. Na igreja. Entenda, querido, o Senhor está falando comigo, com você. A igreja são de pessoas de verdade. Só que se ela encontrar em você uma pessoa de caráter, ela não vai conseguir puxar o teu tapete. Mas sabe por que ela consegue puxar? Porque você começa a se alimentar das feridas dela e dela das suas. E quando você vê, você começou a ser cúmplice de coisas que você não precisava ser. Chegou o tempo de você ser de verdade. Ninguém aguenta a pessoa fake. Sabe, o filtro do Instagram, ele dá até uma ajuda, mas eu tive que parar de usar. Porque depois, quando posto uma foto de você sem filtro, você fala: meu Deus do céu, o pastor tem uma cicatriz na testa, tem umas marcas de expressão de quem emagreceu, ó. Você tem uns botox. Se quiser abençoar o pastor. Mas Deus está falando com você: seja real. Então, terminando, quinto ponto: você foi chamado para multiplicar e não para dividir. Divisão impede constância. Quando você divide, você não consegue ser constante. Porque, querido, dividir é muito cansativo. Você tem que ficar alimentando, falando, se justificando. E Deus está falando: olha, quando você é constante, você não precisa se cansar mais com isso. Paulo fala no versículo 4: quando um de vocês diz: eu sigo Paulo, o outro diz: eu sigo Apolo, vocês não estão agindo como pessoas carnais e mundanas? Porque afinal, quem é Paulo e quem é Apolo? Querido, eu, a pastora e cada um que está aqui servindo são apenas cooperadores. Na minha versão diz servos de Deus, para que por meio deles pessoas venham crer, acreditar e viver aquilo que eu tenho para essa geração. Afinal, quem é você para achar que tudo que tem acontecido hoje é graças à sua força, à sua entrega e ao seu serviço? Querido, Deus está falando: para de ficar no controle. Eu quero conduzir a tua vida. Eu quero declarar sobre você nessa noite que o Senhor, Ele vai tirar o controle da tua vida das suas mãos, para que Ele possa fazer você crescer e prosperar. Mas nós precisamos lembrar que tudo que nós fizemos e vamos fazer é por causa de Deus, porque um dia Ele enviou Jesus. Como diz lá em João 3,16: eu enviei Ele para que você possa ter vida eterna pelo amor que eu tenho por você. Foi Ele que nos alcançou, foi Ele que nos justificou. Então entenda, pare de querer
querer justificar que você conseguiu algo por causa de você. Queridos, eu aprendi de uma forma muito difícil que pessoas vão me trair, pessoas vão ser ingratas. Eu lembro que eu sentava no meu discipulado e falava: pastora Neia, as pessoas estão sendo ingratas. Eu ajudei, eu cuidei, eu alimentei. E hoje elas falam de mim. Elas eram tchau. Ela falou: Tiago, a ingratidão é a primeira coisa que um pastor precisa aprender, porque Jesus, ele fez milagre com 10 e somente um voltou a agradecer. Por que você acha que você vai ser melhor que Jesus? Mas você não faz porque você quer reconhecimento, porque você vai ter que entender, as pessoas vão te decepcionar, mas você vive porque Ele fez em você. Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus, querido. Para de achar que é por causa de você, por causa do teu pastor. Não, é Deus que dá o crescimento. Não importa quem plantou, quem regou. Sabe, ontem, os meus amigos vieram e eles falaram: cara, vocês têm uma pessoa de cada naipe no louvor cantando, parece que foi escolhido a dedo. Eu falei: foi escolhido pelo dedo de Deus. Alguns plantaram, eu cuidei, e eu não sei daqui a pouco se eles vão estar aqui, porque, querido, quem faz o que tem que fazer é Deus. Olha que coisa linda. Pastor Fernando e eu, desde jovens, nós falamos que um dia nós iríamos pastorear junto, mas teve 2 momentos na nossa vida que cada um foi para um destino, até chegar o momento que hoje Deus trouxe ele aqui, para que nós pudéssemos cumprir o propósito junto. E eu entendi: Deus é o centro de tudo, é Ele que faz crescer, é Ele que faz florescer. Romanos 8:28 vai declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viver segundo o propósito é ser constante. Deus te convida nessa noite: se levante e seja um adulto constante. Hebreus 5,14 diz: o alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Querido, Deus está te convocando nessa noite. É uma convocação. Chega de tomar leitinho. Ele quer derramar um alimento sólido sobre a tua casa. Para de fugir do propósito. Tem pessoas aqui que têm chamado e estão fugindo porque não querem voltar a ter o risco de sofrer. Querido, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está voltando e nós ficamos desesperados porque, querido, nós precisamos entender que cada um de vocês tem um chamado muito específico, mas todos nós precisamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Chegou o momento de nós construirmos um hábito verdadeiro. Eu quero que apague as luzes da igreja e traz a minha xícara aqui, por favor. A minha xícara é emprestada. Pode deixar tudo apagado lá, por favor. Quero que tua atenção ela fique toda aqui. Todo mundo consegue ver essa xícara bem aí? Sim? Vem para cá o louvor já. Repita comigo assim: crescer dói, mas vale a pena.
Mas é normal, nós vamos e escolhemos. Essa xícara está muito bonita, né? Eu falei, olha, está mais bonita do que a que eu trouxe. Obrigado por quem trouxe para mim aqui. E é a história de uma xícara. Eu quero que vocês fiquem aqui um pouquinho.
Talvez hoje você olhe para essa xícara e ela é uma peça rara. Sabe, ela tem dourado, ela tem todo um acabamento diferenciado. Quantos casais sonham talvez em ter uma xícara desse modelo? Esse modelo é lançamento, né? Se for nos restaurantes principais de Curitiba, a louça é dessa. E talvez alguns de vocês tenham, outros sonham em ter. Mas a Rafa e o Mateus, eles foram e compraram essa xícara. E quando eles compraram essa xícara na mão, ela começou a falar com vocês. Eu não sei com você, mas comigo essa xícara falou muito. Eu quero que você preste atenção. Sabe, muitas vezes nós estamos focados em começar um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, e nós focamos apenas no resultado. De bate pronto, nós olhamos essa xícara, e talvez hoje você está aqui, você tem uma condição financeira boa, você está pronto, você pode chegar e pagar o preço que for nela. Mas você hoje, talvez, não conseguiria fazer todo o processo que precisa para se tornar ela. E quando eles pegaram ela e eles abriram a caixa, elas olharam para eles e falaram: olha, Rafa, Mateus, eu sou linda hoje, mas nem sempre foi assim. Hoje vocês estão olhando uma xícara bonita, útil, uma xícara com design moderno, com cores exclusivas para este tempo. Ela traz uma elegância para a mesa, ela deixa o ambiente mais moderno, ela até quase para colocar junto aqui, ó, combina. Mas ela fala: nem sempre foi assim. Para eu chegar nesse processo, foi preciso que eu fosse pego pela mão e amassado. Eu era apenas argila. Sabe, eu não tinha valor nenhum, era um pedaço de argila cinzento que as pessoas pisavam muitas vezes em cima e não viam o valor. Até que um dia o oleiro olhou para mim e começou a me apertar e me apertar. E eu comecei a falar: Senhor, está doendo, está difícil, eu não aguento mais. E ele continuou apertando e eu olhava para ele e falava: olha, Senhor, está desconfortável, eu não aguento mais ser pressionado, por favor, pare. E o oleiro olha para ela e diz: ainda não. Se não bastasse esse desconforto de estar vivendo com muitos ajustes que precisava passar, chegou um momento que ele apertou, e ele precisou colocar essa xícara na roda. Alguém já viu aqui como que faz vaso, louça? Você já viu? Tem uma roda que fica girando, e ela começa a mostrar as principais imperfeições. Só, querido, no momento que essa xícara ela começa a rodar, ela começa a falar: oleiro, eu perdi o controle da minha vida. Oleiro, eu não consigo mais conduzir, as coisas viraram de cabeça para baixo. Eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou alcançar. Olha, eu não consigo mais dominar as coisas da minha vida. Eu aceitei Jesus, eu decidi viver o plano e o propósito de Deus e tudo virou de cabeça para baixo. Já aconteceu isso com a tua vida? E ela fala: eu não estou aguentando mais, por favor, me tira daqui. E aquele oleiro olha para ela e diz: ainda não. E ela fala: meu Deus, ele já me apertou, ele já me esmagou, ele já me girou, ele me feriu. Porque, querido, tirar as pedras, tirar aquilo que não pertence ao que Deus quer fazer na tua vida, o processo vai doer. Sabe, você vai perder o controle das coisas. Ele vai fazer da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E aí ela olha e fala: olha, agora eu já sou uma louça em formação. Antes eu era apenas um pedaço de argila, mas agora eu já tenho forma, eu já estou bonita. Olha, oleiro, deixa eu ir, que não importa quanto vão pagar, mas eu não aguento mais passar pelo processo. Mas naquele momento, o oleiro olha para ela e diz: ainda não. Naquele momento, querido, que
que ela sai da roda e ela acha que as coisas mais difíceis já tinham acontecido. Ela precisa entrar no primeiro forno. O primeiro cozimento, para quem nunca viveu, ele é difícil. E essa louça, essa xícara, ela entrou no primeiro cozimento e aquele forno começou a queimar e ela começou a ficar desesperada. Eu vou morrer, eu não estou dando conta, eu estou passando mal, eu estou sufocada, eu estou com crise de ansiedade, eu estou perdendo o ar, eu não sei o que fazer. Oleiro, me tira daqui, por favor. Eu estou nas minhas crises, eu não aguento mais, as pessoas estão me julgando, elas estão me apontando, elas estão olhando, olha o que você está passando, o que você fez para passar por isso. Ela fala, eu não aguento mais, me tira daqui, por favor. E o oleiro diz, ainda não. Naquele momento ela sai, querido. Passou pelo pior momento da vida dela. Ela fala, meu Deus, os excessos eles começaram a ser tirados de mim. Começou a passar por coisas difíceis. Tá bom para mim, eu quero continuar daqui, eu não quero perseverar, não quero ter constância, não quero continuar o processo. Me libera, pelo amor de Deus. E aquele oleiro olha para ele e fala, ainda não. Ele fala, olha, agora chegou o tempo de você descansar na prateleira. E talvez hoje você chegou aqui, você está na prateleira de Deus, e Ele está falando para você, é momento de descansar. E você está, olha, Deus, você fez eu passar por isso, você fez eu ser esmagada, você fez eu entrar na roda, você fez eu entrar no cozimento, e agora eu estou na prateleira. Querido, Ele está te preparando nessa noite, Ele está te moldando. O momento de descansar na prateleira de Deus é quando Ele está ainda vendo os principais detalhes que precisam ser ajustados. Talvez você chegou aqui hoje, você não consegue entender os motivos desse processo. Por que você está tendo que vencer isso? Mas Deus está falando para mim e para você. Existem coisas que não se explicam, se vivem. Nossa, se você está na prateleira de Deus, continua, fica firme, porque ainda o processo não acabou. E naquele momento o oleiro ele chega na prateleira e ela fala, glória a Deus, agora é minha vez, eu vou romper, eu vou voar, eu vou crescer. E ele fala para ela, acabou o teu descanso, agora você vai para o segundo cozimento. Querido, o segundo cozimento é mais intenso, é mais quente, é mais difícil. Sabe quando você tem a sensação da morte, você parece que não vai aguentar, você chega na tua casa, você olha para você e você fala, eu não aguento mais, eu quero fugir, eu quero desistir, está doendo demais. É muito complicado, pastor, é difícil. E ele fala, é no segundo cozimento que você começa a ganhar um propósito, um destino, que você começa a ter o acabamento necessário. E ela começa a gritar de novo, não, me tira daqui. E aquele oleiro olha para ela e fala, ainda não. Por mais que os seus olhos não estão vendo, existe um processo de transformação na tua vida. E querido, nesse segundo cozimento, eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Aquele oleiro começa a falar, esse fogo não vai te matar. Oh Jesus. Ele começa a dizer, sabe, essas águas que estão parecendo que vão te sufocar, elas não te afogarão. Porque sobre você existe uma palavra, existe uma promessa. Ele está falando, filho, filha, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, diz ele para nós. Ele fala, olha, fica tranquila, 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Se você for lançado na cova dos leões, eles terão que jejuar, porque a boa e poderosa mão do Senhor estará contigo.
Você pode passar pelas águas, mas elas não te afogarão. Você pode passar pelo fogo e ele não te queimará. E aquele olheiro começa a dizer: você vai dar conta. Vamos, continua, persevera. E aí aquela xícara sai do forno e fala: ufa, sobrevivi. Olha aqui para mim. Não acabou ainda. Depois de todo esse processo, essa xícara chegar nesse momento, o oleiro precisa começar a pintar ela. E querido, você pode morrer de lavar isso aqui. Ele foi pintado em tão alta intensidade, com tintas com um cheiro terrível, sufocante. Mas nesse momento o oleiro ele começa a dar identidade. Ele começa a dizer: olha, você era sem cor, você não sabia quem você era, mas hoje você vai ser uma xícara que vai ter identidade. Aonde você entrar, as pessoas lembrarão de você. Você vai ter uma marca. Ah, o cheiro da tinta é muito forte, mas olha tudo que você passou. Você não vai morrer sufocado agora. Você viveu o pior processo. Continua, seja constante. E ele começa a pintar aquela xícara, querido. Ele começa a deixar ela com os detalhes. Ele começa a embelezar. E no final ele fala: você está pronta para cumprir o teu propósito. E hoje, eu não sei se essa xícara fala com você, mas comigo ela fala que nem sempre foi assim. Um dia ela era apenas um pedaço de barro, mas ela precisou acreditar que era possível viver um novo tempo. Era possível viver um novo tempo. E Deus, Ele nunca vai te livrar daquilo que Ele está te usando, daquilo que Ele está usando para te transformar.